waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive, life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estar presente nesse lugar. Eu te agradeço por nos amar de forma radical. Te agradeço porque o Senhor é fiel em basear o seu relacionamento com a gente exclusivamente na tua fidelidade e graça. E é por isso que a gente é transformado, Deus. É por isso que a gente consegue andar. Muito obrigado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por mais da sua presença nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Enche-nos, ó Senhor. Enche-nos de expectativa pela sua presença. De desejo por ti. Como o Senhor tantas vezes tem falado ao longo do dia hoje, enche-nos de fé. Fé real, Senhor, fé bíblica. Vem sobre nós, Deus. A gente deseja o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, a gente está fazendo uma série agora, esses dias aí, sobre intencionalidade. Conte comigo o nome da série. Intencionalidade, na minha definição, que não é tão complexa quanto a do Yuri, é vontade de viver o reino de Deus. Se a gente vive uma vida sem intencionalidade, se a gente não, esse negócio não queima no nosso coração e a gente não vive com expectativa pela manifestação do reino de Deus, a gente não vive, a gente não faz as coisas, a gente não vê ele se manifestar. Se a gente tem vontade de viver o reino de Deus e a gente tem expectativa de que ele se manifeste no nosso meio, isso vai acontecer. Então, tem sido sobre isso, essa série sobre intencionalidade, sobre os lugares nos quais a gente deve viver com intencionalidade. A gente começou conversando sobre a gente desfrutar disso dentro de casa, no contexto familiar, com a família nuclear, especialmente. E agora a gente vai conversar um pouco sobre intencionalidade no ambiente de trabalho e de estudo. Eu quero ler um texto com vocês, Mateus 28. Eu quero que todas as pessoas abram. Todo mundo que trouxe Bíblia, abre esse texto. Eu vou ler do verso 18 ao 20. Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na versão de algum de vocês está escrito ensinando a obedecer. Ok, obedecer e guardar. Tem alguma outra coisa escrita aí, sem ser essas duas? Não? Tem alguém que leu o texto e está escrito ensinando-os todos os meus ensinamentos, sem nada no meio? Jesus não enviou a gente para ser e para fazer discípulos que conheçam todos os seus mandamentos. Ele nos enviou para fazer discípulos e para sermos discípulos que obedecem todos os seus mandamentos. Existe uma grande diferença entre uma coisa e a outra. Os fariseus eram discípulos que conheciam todos os mandamentos. Um fariseu tinha o Antigo Testamento inteiro de cor.
de ponta a ponta. Palavra por palavra. Ele chegou onde ele chegou, ele era um mestre da lei por isso. Todas as outras pessoas que não conseguiram fazer o que ele conseguiu fazer, não poderiam ser mestres da lei, mas um fariseu sabia isso. Ele sabia todos os ensinamentos, mas ele não vivia nenhum desses ensinamentos. No reino de Deus existe uma grande diferença entre a gente saber e a gente aprender de fato. Para Jesus, no ponto de vista de Jesus, a gente aprende realmente o reino de Deus, a gente entende realmente o reino de Deus através da prática. Isso não tem a ver com você conhecer tudo. Isso tem a ver com você obedecer tudo. É lógico que você precisa estudar a Bíblia, que você precisa adquirir conhecimento em relação ao reino de Deus. Mas, na melhor das hipóteses, se você fizer isso de forma excepcional, você vai ter andado metade do caminho. E você ainda vai ser uma pessoa, assim como os fariseus, que sabem todos os ensinamentos, mas não sabem nada sobre o reino de Deus. Porque o chamado de Jesus não é esse. Ele não diz, sejam discípulos que sabem todos os meus ensinamentos. Ele diz, sejam discípulos que obedecem, que vivem todos os meus mandamentos. Na mente oriental, que é a mente dos homens que escreveram a Bíblia, inspirados por Deus, esse saber e entender que é usado tantas vezes, ele é um saber diferente da forma como isso funciona na nossa cabeça. Na nossa cabeça eu posso chegar para você e falar, olha, esse aqui é o celular. E aí eu pego uma lousa, como na escola a gente faz, né, com quadro negro, e aí eu escrevo para você todos os aplicativos que tem nesse celular e como você tem que fazer para acessar cada um deles. E você lê tudo isso, você estuda tudo isso e decora tudo isso, aí você diz, eu sei. Mas você nunca tocou no celular. Você nunca entrou no aplicativo do celular. Você nunca ouviu o barulho que ele faz. E quando Jesus nos ensina em relação ao reino de Deus, o que está na cabeça dele não é isso. O que está na cabeça dele é, sobre você entender, sobre você aprender sobre o reino de Deus é, Antônio, esse aqui é um celular, toma. Pega nele, sente a textura, vê como ele é, escuta o barulho que ele faz, entra nos aplicativos. E aí você pode dizer que você conhece o celular. Isso é como funciona na cabeça de Jesus. Então, Tiago ele vai colocar isso de uma forma bem legal na carta dele, quando ele diz para a gente que a fé sem obras é morta. Tem muita gente que tem muita crise com esse texto. Acha difícil de entender, porque a Bíblia fala sobre nós sermos salvos pela graça e pela fé, e pela graça e pela fé, e pela graça e pela fé, e aí a pessoa chega aí e ela acha que se ela não for perfeita, se ela não fizer as coisas do jeito certo, ela vai para o inferno. Mas não é isso que Tiago está ensinando para a gente. Tiago está ensinando para a gente que a sua fé é uma fé real se ela tem um impacto verdadeiro na sua vida, se ela muda o seu jeito de viver, de se relacionar com as coisas, de fazer as coisas, de olhar para o mundo. Aí ela é uma fé verdadeira, aí ela é uma fé viva. Então, é disso que Tiago está falando. Se você fala que você tem fé, e você não experimenta aquilo, você tem fé que Deus é um Deus bom e Ele quer salvar as pessoas, mas você não fala de Jesus para as pessoas, você não entendeu isso no reino de Deus. Você não aprendeu isso no reino de Deus. E, na verdade, você não tem fé. Como Yuri falou esses tempos atrás, Tiago, de forma bem forte, compara essa fé a uma fé de demônios. Ele diz, você acredita e não vive nada do que você acredita, os demônios também. Então, essa não é a fé que Jesus nos ensina a ter. A fé que Jesus nos ensina a ter é uma fé que nos leva à prática. O conhecimento que Jesus nos ensina a ter é um conhecimento que ele só é real, ele só é completo, se ele nos leva à prática. E como a gente está falando de intencionalidade, a gente vai focar especialmente em como isso se desdobra em relação à missão. Mas uma coisa que é muito importante todo mundo entender é que todas essas coisas no reino de Deus, elas têm a ver simplesmente com quem a gente é. A dificuldade que a gente tem de ficar separando, fazendo compartimentos para cada uma dessas coisas, a gente tem porque a gente não entende que elas estão todas ligadas a gente ter tido uma identidade renovada, redefinida. Então, eu penso, eu tenho que falar do evangelho para as pessoas porque é isso que eu escuto que eu tenho que fazer na igreja e essa é uma parte da minha vida e do meu cristianismo. Eu tenho que
amar as pessoas, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser manso, e aí eu sei que eu tenho que ter todos os frutos do Espírito, porque essa é uma outra parte do reino de Deus na minha vida. E eu lido com essas coisas como coisas diferentes. Algo que tem a ver comigo, algo que tem a ver com os outros, e aquela outra parte que, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Tudo que você faz e que você vive, que você experimenta no reino de Deus tem a ver com quem você é. Como a gente tem conversado várias vezes, Jesus, quando foi batizado, ouviu a voz do céu dizer para ele: você é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Jesus vivia do jeito que ele vivia, não é porque ele tinha que viver como algo externo a ele vivia desse jeito porque ele sabia quem ele era. Depois ele vai ser tentado no deserto e o diabo chega para ele e diz: se você é filho de Deus. E aí Jesus responde e diz que ele transforma as pedras em pães. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede na boca de Deus. No que ele está pensando? Antigo Testamento? Ele está pensando no batismo. Eu sei quem eu sou, eu ouvi a voz. Eu não vou transformar as pedras em pães, porque não é essa situação que define a minha identidade. A voz do Pai define a minha identidade. Então Jesus deixa de pecar por saber quem ele é. O fruto do Espírito se torna real na vida de Jesus por ele saber quem ele é. Não porque é algo por fora que ele tem que fazer. Jesus cura os enfermos porque ele sabe quem ele é. Ele fala do Evangelho porque ele sabe quem ele é. Tudo que é produzido na nossa vida, de dentro para fora, vai influenciar todas as áreas da nossa vida. Você vai para o lugar secreto, onde você desfruta a presença do Pai, e naquele lugar o fruto do Espírito é produzido na sua vida. Você sai de lá e você deixa as pessoas experimentarem o fruto. Você deixa eles saberem que gosto tem a paciência do reino de Deus. Qual é o sabor da compaixão do reino de Deus? E se você vive isso assim, você vive em missão, e a missão não é algo externo a você. Ela é uma parte normal da sua vida. Porque você é isso e você experimenta isso como algo natural seu. E aí quando você vai, acontece. A questão é que ser um cristão é ser alguém absolutamente estranho para o mundo. E as pessoas são impactadas por isso. Então, toda a nossa conversa em relação à questão da intencionalidade, agora a gente vai conversar de forma mais específica em relação a frutos disso na nossa vida, vai passar por isso. Por eu ter a consciência e a fé numa identidade renovada. De novo, lembra? O conhecer no reino de Deus passa necessariamente pela prática. Se eu sei que eu sou uma nova criatura, mas isso não me leva a viver como uma nova criatura, isso não tem sentido nenhum no reino de Deus. Quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, Ele ministrou isso assim: Wesley, agora você é uma nova criatura, você é o meu filho amado, e por isso você ama as pessoas. Até o dia anterior eu não amava as pessoas. Quando Deus me falou isso, eu falei: sério? Então agora eu vou amar as pessoas. E aí eu comecei a amar as pessoas. Eu sorria para elas na rua com tanta alegria que elas paravam para ouvir o Evangelho. Eu falei isso para o Bruno uma vez. Bruno está aqui, gente, meu melhor amigo. Falei isso para o Bruno uma vez. Era a minha estratégia de evangelismo em Viçosa. Eu saía sorrindo para as pessoas na rua. Se elas sorrissem de volta para mim, acabou. Eu vou falar de Jesus para ela. Porque isso foi transformado em mim. Eu acreditei naquilo que Jesus me disse. Eu vivi como se aquilo fosse real. Existem muitas coisas no reino de Deus que a gente vai aprender apenas pela experiência. Você escuta aquilo, mas aquilo não tem sentido para você, mas você obedece aquilo. E aí aquilo passa a ter sentido para você. Porque você está lidando com algo sobrenatural. Não é algo que se reduz à capacidade da sua mente, do seu intelecto. Então, à medida que a gente desfruta isso, que isso se torna real na nossa vida, o óbvio é que as pessoas vão poder contar com a gente no nosso ambiente de estudo, faculdade, escola ou no nosso trabalho e etc. Simplesmente porque você é uma nova criatura, você vive em liberdade no Espírito, aquilo que Deus diz que você é. Isso impacta o mundo ao seu redor. E
Quais são as transformações geradas na nossa vida a partir disso? Então, em primeiro lugar, essa vida transformada, essa vida renovada, ela é marcada por um estilo de vida sobrenatural, um modo de ser que é sobrenatural. Isso consiste em amor radical, serviço radical, dedicação ao estudo / trabalho e à presença de Deus, com expectativa pela novidade. Então, vou explicar cada uma dessas coisas. Em primeiro lugar, isso resulta na nossa vida em amor radical. Enquanto você vive a sua vida e você olha para os seus pecados e para os seus erros, e esse é o espelho que te diz quem você é, você não vai conseguir viver isso, certo? Você vai conseguir viver isso na hora que você lê os evangelhos e você olhar para Jesus e você disser, esse é o espelho que me diz quem eu sou. Quando Jesus for o seu ponto de identificação. E ele não se torna o seu ponto de identificação quando você, pelo seu esforço, conseguiu se identificar com ele. Ele se torna o seu ponto de identificação para que você consiga se identificar com ele. Deu para entender? Então, isso vai gerar em nós uma vida de amor radical. Quando eu estive em São Tomé e Príncipe, eu não sei se eu já compartilhei esse testemunho com todo mundo aqui, teve um dia que... Bom, se eu não compartilhei, tudo bem, porque eu aprendi com o Marcelo Gualberto que eu não tenho uma história melhor, então eu vou contar essa mesmo. Teve uma vez que eu estava junto com o Iata, meu amigo, missionário de lá, e a gente estava andando de carro. Todos os dias eu e Iata fazíamos curativos nas pessoas, como os bairros não são asfaltados. Toda vez que chove forma muita lama, e a gente não tinha galocha, a gente tinha saído de chinelo para ir na casa do cara e tinha chovido pra caramba naquele dia. Então era só lama e a gente foi andando no meio da lama. E aí depois a gente concluiu, a gente tem que comprar uma galocha. Então a gente saiu naquele dia para comprar galochas. E quando a gente estava indo, a gente chegou no lugar em que a gente estava indo procurar as galochas e Iata foi estacionar o carro e vinha atrás uma moto com 2 pessoas. E Iata foi dar ré e o passageiro ficou muito assustado. Eu ainda não entendi especificamente na situação o que foi que assustou ele, mas ele ficou muito assustado e ele começou a gritar muito e a xingar muito a gente. E aí ele desceu furioso da moto e veio andando até a janela. A gente agora já tinha estacionado, o piloto da moto foi embora. E ele veio xingando a gente, brigando, e falando que Iata não sabia dirigir, um monte de coisas ruins. Iata tentou conversar com ele, mas ele estava louco de raiva, ele não queria ouvir nada do que a gente tinha para falar. E a situação ela já era uma situação meio estranha, porque há poucos dias tinha rolado um acidente com o carro do Iata, e só um dos lados do carro estava abrindo, então o carro estava todo zoado do outro lado, e ele já chamava atenção por isso. E o cara ainda gritando, e as pessoas começaram a parar e a olhar. E aí, nisso, eu disse para o cara que eu queria falar uma coisa para ele, e ele recusou bravo e xingou a gente mais um pouco e virou para sair. E Iata sabia o que eu queria falar com ele, e ele é um cara extremamente sagaz, rápido. Ele virou para o cara e falou assim, você tá com medo, né? Ele queria fazer o cara voltar, e deu certo. O cara voltou que nem um touro para cima da gente, e ele chegou assim, tô com medo do quê? E aí, nisso, eu pulei para fora, pelo lado da porta do Iata, e eu estava descalço, porque o meu chinelo estava todo zoado de lama. E aí, nisso, lá todo mundo tem cabelo rapado, até as mulheres. As mulheres têm cabelo grande porque elas colocam tranças postiças. Então não é normal uma pessoa ter cabelo grande. E aí desce eu, o branco, na linguagem deles, para comigo, com o cabelo gigante no meio da chuva, no meio da rua, do carro todo zoado, com o cara gritando e xingando a gente, pronto para nos bater. Me aproximo do cara e falo assim, cara, a gente não está brigando com você. Aí ele olhou para mim assim e eu falei, eu esqueci de falar isso, abre parênteses, no meio da reclamação dele e dos xingamentos dele, uma coisa que ele disse foi que ele tinha sofrido um acidente há poucos dias e a perna dele ainda não tinha ficado completamente recuperada, ele ainda estava com a canela machucada. É por isso que ele se assustou, ele estava com medo de sofrer outro acidente. E aí eu disse para ele, enquanto você estava falando, você disse para a gente que você sofreu um acidente e machucou a sua perna, eu posso orar pela sua perna? Aí ele olhou assim para mim.
Aí eu me ajoelhei, na chuva, na rua. Pai, muito obrigado pela vida do fulano. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor o ama tanto, tanto, com amor eterno. O valor que o Senhor enxerga nele é eterno. E o Senhor faria qualquer coisa por ele. Toda dor e todo machucado na perna, sai agora em nome de Jesus. Amém. Aí eu levantei e olhei para ele de novo. Ele tinha voltado para bater na gente. Ele estava chorando. A gente se abraçou. E eu disse para ele o quanto Jesus o amava. E ele agradeceu. E foi dar um abraço no Iá. E foi embora tocado pelo amor de Deus. Veja, na última vez que eu falei aqui, eu disse que eu abraço as pessoas com a expectativa de que elas vão ter um encontro com Jesus, porque o meu abraço é um abraço de Jesus, porque Jesus habita em mim. Depois disso, algumas pessoas chegaram para mim e falaram: eu vou dar um abraço em você porque você tem um abraço de Jesus. E essas pessoas não entenderam nada do que eu disse, porque isso não tem a ver comigo. É o Espírito. Eu conto um testemunho como esse. Não tem sentido você olhar para mim e me engrandecer por causa disso, me colocar num nível em que você não está por causa disso. Eu conto isso para que você olhe e você diga: cara, se isso é assim na vida dele, isso é assim na minha vida. Não foi uma experiência vivida por um super-herói da fé. Foi uma experiência vivida por alguém que ouviu a voz e disse: é dessa voz que eu vivo. Isso está aberto para você aqui e agora. Desfrutar essa realidade. Cara, não é um caminho longo e pesado e angustiante que você tem que carregar, se esforçando e sofrendo e treinando para se tornar um cara parecido com Jesus. Acredite no que ele diz sobre você. Tenha expectativa pela manifestação dessa presença e desse poder. E aí, quando você errar, quando você tropeçar pelo caminho, e o diabo vier dizer para você: se você é filho de Deus, como é que você fez isso? Aí você lembra: meu pai é que diz quem eu sou. A gente teve com o Espírito Santo, a gente saiu para evangelizar hoje. O Espírito Santo ministrou muito para a gente em relação à importância das crianças na vida de um discípulo. E eu tenho o costume de dizer que é nessa hora que o diabo chega para acusar a gente que a gente mais deve se comportar como uma criança. Você olha para aquilo que ele está falando contra você e você diz: mas o meu pai me disse. O argumento máximo de uma criança é esse: meu pai me disse. Certo? Então, essa é a hora em que a gente mais deve assumir essa postura, essa consciência. Porque só assim a gente caminha. A velocidade do seu amadurecimento espiritual vai estar diretamente relacionada à sua capacidade de acolher a graça de Deus e seguir em frente. Certo? Então, um estilo de vida sobrenatural é marcado por um amor radical. Ele é marcado por um serviço radical. A capacidade de fazer pelas pessoas mais, ou fazer pelas pessoas primeiro. A Bíblia nos diz em Filipenses que nós devemos humildemente considerar o próximo superior a nós mesmos. A gente odeia esse texto, porque ele não diz para você olhar para o outro de igual para igual. A gente não tem problema em saber que a gente não deve olhar de cima para baixo, mas, pelo menos aqui, né? O texto diz: considere o outro superior a si mesmo.
Cuide das necessidades do outro antes de cuidar das suas. Significa que eu nunca vou cuidar dos meus assuntos? Você vai, mas primeiro você vai cuidar do outro. Então, uma vida de serviço radical. Ah, mas fulano de tal na escola falou para eu fazer alguma coisa, no trabalho falou para eu fazer alguma coisa, aquilo não era responsabilidade minha. Você é servo. A sua identidade te libera para servir. Jesus faz um trabalho de escravo entre os discípulos. Quando ele termina de fazer aquilo, ele olha para eles e diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre. Com razão, porque eu sou. Ele tinha acabado de fazer trabalho de escravo. Por que ele fez? Porque ele sabia que ele era Senhor e Mestre. Então, serviço. Você vai marcar as pessoas ao seu redor, você vai impactá-las, sendo um discípulo que faz aquilo que ninguém quer fazer. E uma vida um estilo de vida sobrenatural, um estilo de vida marcado pela dedicação ao estudo / trabalho, e à presença, com expectativa de novidade. Esse é um negócio que eu tenho aprendido bastante com o Bill Johnson. É um escritor, pastor de uma igreja na Califórnia. Eu estive lendo um livro dele esses dias atrás, eu tenho aprendido muito em relação a isso com ele. Tem um exemplo que ele dá em relação a isso. Ele usa a linguagem revelação para falar sobre isso. Coisas que elas estão guardadas com Deus, no coração de Deus, no reino de Deus no céu. E elas estão escondidas. Mas Deus abriu o caminho para a gente ter acesso a essas coisas. Para a gente explorar a realidade do céu e trazer coisas do céu para a terra. Como eu sempre digo para os meninos, outra coisa que eu aprendi com ele. Parte da nossa identidade é que nós fomos feitos por Deus porta do céu. O que é uma porta do céu? O que é uma porta? Uma porta é um lugar onde algo deixa um ambiente para estar em outro. A primeira menção que a gente tem na Bíblia sobre casa de Deus é uma menção no texto de Jacó, em que ele adormece e ele tem uma visão em sonho de anjos que sobem e descem por uma escada, passando por uma porta, e Deus está do lado de Jacó. Quando ele acorda desse sonho, ele diz: nossa, Deus estava aqui e eu nem sabia. Esse lugar é a casa de Deus. Aí ele levanta a pedra que ele tinha usado como travesseiro e unge aquela pedra e chama aquele lugar de Betel, porque aquele lugar é a casa de Deus. E essa é a primeira menção que a gente tem. Então, para a gente compreender o que é ser a casa de Deus, a gente olha muito para o primeiro texto que vai dizer a respeito a isso. A casa de Deus é um lugar onde existem 3 coisas: a presença de Deus, movimentação de anjos. Anjos, se a gente olhar para a Bíblia, eles existem a serviço da igreja para a expansão do reino de Deus. É isso que eles fazem. Eles nos servem na expansão do reino de Deus. É possível dizer que nenhuma das vezes em que você orou, por exemplo, por uma pessoa enferma e ela foi curada, isso aconteceu sem que os anjos subissem e descessem. Eles carregaram, e aí a porta, eles carregaram coisas de um ambiente, o céu, para a terra. Então, se você é casa de Deus, se você é porta do céu, através de você, coisas que são reais no céu passam a ser reais na terra. A questão é que o reino de Deus e a vida no reino de Deus, ela não tem a ver só com aquilo que a gente faz aqui dentro. Ela é tudo. Então, quando eu curo uma pessoa, isso acontece porque algo do céu se tornou real na terra. Mas, quando no meu trabalho, no meu estudo, eu percebo algo totalmente diferente, ou eu assumo uma postura que ninguém assumiu, isso também representa uma exploração de coisas que estão escondidas no céu, manifestas na terra. Todo dom perfeito vem de Deus.
Tudo que é bom vem de Deus. Então, como eu represento o reino de Deus, como as pessoas contam comigo, com a minha presença como discípulo no meu trabalho, no meu estudo, quando eu assumo essa consciência e passo a pensar de forma maior, a pensar, a sonhar da forma como Jesus pensa e sonha, eu paro e penso. Vou pegar o exemplo que Bill Johnson usa nesse livro. Vamos supor que eu... Só supor, porque eu estou muito longe de ser, viu? Mas vamos supor que eu seja um músico. Ele fala assim, existe um universo, já parou para pensar nisso? De notas e acordes e possíveis instrumentos e sons que não foram criados, que não foram pensados, de combinações de sons que ninguém pensou até agora. Eu, como músico, a gente tem aqui, né? Nicolas, como músico, como porta do céu, pensa o que existe no coração de Deus, no mundo da música, escondido, que eu, por ser filho amado, com acesso livre ao meu Pai, posso encontrar, posso manifestar na terra. E isso manifesta a presença do reino de Deus aqui. A nossa vida aqui é para isso, é para puxar o céu para a terra. A gente cantou sobre o reino de Deus, sobre o céu. Na última vez que a gente repetiu o refrão, o Espírito ministrou a mim e eu deixei de cantar isso olhando para frente. Eu passei a cantar, não haverá tristeza ou dor essa semana, quando eu andar pelas ruas de Valinhos. Porque eu carrego a presença de Deus. Não haverá enfermidade e ódio, porque eu sou porta do céu, eu trago realidades do céu para a terra. Então a nossa vida é sobre isso. Tudo aquilo que existe no céu, escondido no coração de Deus, deve ser trazido para a terra. Você, na sua faculdade, vai fazer seu TCC, vai fazer os seus trabalhos. Pensa mais longe. Não pensa só, eu vou fazer um trabalho, eu quero tirar uma nota. Pensa, o que é que existe escondido no coração do Pai? Que ainda não foi revelado ao mundo. E aí como você desfruta disso? Eu acho que eu descobri o problema. Como você experimenta isso de forma prática? Aí é o que eu disse, dedicação à presença. Dedicação à presença vai interferir diretamente nisso. Você não pode descobrir os segredos do coração do Pai se você não é amigo dele. Salmo 25 diz que Deus tem prazer em revelar os segredos do seu coração para aqueles que o temem. O maior exemplo direto que a gente tem disso, assim, tirando Jesus, ao longo da Bíblia, é Abraão. Em Gênesis 18, Deus está para efetuar juízo sobre Sodoma e Gomorra. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Aí, ele para e fala assim, está escrito com essas palavras, certo? Mas eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Não, eu não posso fazer isso, tem que contar para ele. E aí, em vez de Deus ir e julgar Sodoma e Gomorra, ele vai contar para Abraão primeiro. Só que, entenda isso, mano, na época do Antigo Testamento existia um véu que separava a presença de Deus da presença dos homens. A gente construiu uma cultura de olhar para o Antigo Testamento de assim. A expectativa de Deus é que por causa de Jesus você olhe para as realidades do Antigo Testamento de cima para baixo. Ei, Abraão viveu isso nessa época, então eu vou viver muito mais do que isso. Paulo lê isso assim, eu cito toda hora esse texto de 2 Coríntios 3. Paulo olha para o contato que Moisés teve com a glória de Deus e fala, fichinha. A fonte que respingou na cara dele está em mim. Eu vou experimentar mais. Então, construa essa expectativa, entre na presença de Deus com o desejo. Senhor, o que existe escondido
no seu coração, o que existe escondido no céu, para eu trazer para a enfermagem? O que existe escondido no céu, Deus, para eu trazer para a assistência social? Para revolucionar a terra, para que o céu seja mais real aqui do que ele era antes. Quais são os segredos do seu coração, Deus, para o mundo do cinema? Para a administração, quais são? Dedicação à presença. E o que mais? Dedicação ao estudo. Dedicação ao trabalho. Você se dedica naquilo, você faz aquilo cheio de gratidão, de dedicação. Porque você tem essa expectativa da manifestação do reino de Deus. Em segundo lugar, uma vida de intencionalidade, uma vida na qual as pessoas, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, podem contar com a gente, é uma vida marcada por um poder sobrenatural. Então, isso que foi mencionado agora há pouco, se eu carrego a presença de Deus, se eu sou porta do céu para que as coisas sejam aqui do jeito que elas são no céu, eu devo viver constantemente com a expectativa de que tudo aquilo que não existe aqui, que não existe no céu, deixe de existir aqui. Eu falo muito isso com os meninos no grupo de evangelismo e discipulado. Teve uma vez que a gente conversou sobre isso aqui, aí a gente foi lá para frente, a gente ia pedir pizza, porque a gente queria passar um tempo juntos. E valeu, mano. Obrigado, te amo. E... Pera. E aí Stephanie falou, eu não vou comer porque tô com dor, apertei o aparelho esses dias e estou sofrendo de dor na boca. Aí pensei assim, ela apertou o aparelho, isso é normal, né? Tipo, ela apertou e depois ela vai apertar de novo, vai doer de novo, vai acontecer. Normal. Está errado. Eu estava pensando com uma mente não transformada. Me fala de forma direta. Alguém vai ter dor no céu porque apertou o aparelho? Não vai acontecer. Aí, pensei assim, eu estou errado, né? Aí chamei ela e falei, Stephanie, no céu não vai ser assim. Deixa eu orar por você. Estava com alguém junto comigo, acho que era a Bia. E depois chegou a Sara. Aí a gente impôs as mãos sobre ela, a Bia acho que pôs a mão na cabeça ou nas costas dela, eu coloquei a mão no rosto dela, né, porque ela estava sentindo dor nos dentes. E a gente orou, Pai, muito obrigado pela vida da Tete. Obrigado porque o Senhor a ama. A gente sabe que no céu isso não vai ser assim. Dor nos dentes, saia em nome de Jesus. Todos os dentes alinhem-se perfeitamente agora, em nome de Jesus. Aí, vê aí agora. Aí ela parou, mexeu um pouco assim, aí começou a dar risada. Nossa, diminuiu muito. Então vamos orar de novo. Aí colocamos de novo, oramos mais uma vez, mesma coisa. Aí ela olhou de novo assim, nossa, passou, agora só está doendo aqui na frente, na parte de baixo. Eu falei, está doendo aí? Ela falou, só aqui. Aí eu coloquei o dedo, assim, é disso que elas estão rindo. Aí coloquei o dedo aqui, assim. Pai, muito obrigado, dor, saia em nome de Jesus. Passou, teve de novo, Stephanie, alguma vez? Curada. Você olha para uma situação e você pensa, no céu, vai ser assim? Sim? Então eu devo incentivar aquilo. Não? Então eu devo tirar aquilo. Através do poder e da autoridade que me foram dadas pelo Espírito Santo de Cristo Jesus. De novo, uma coisa essencial para você entender. Isso não tem nenhuma vírgula a ver com um supercristão. Nenhuma. Não existem supercristãos.
Isso é a vida normal, de um discípulo normal de Jesus. Quando, pela primeira vez, Jesus envia os discípulos a curar e a libertar e a anunciar a mensagem do reino de Deus, eles voltam super felizes e animados. Nossa, Senhor, até os demônios se submeteram a nós pelo Teu nome. Aí, a primeira coisa que o texto vai falar é que Jesus diz para eles: muito louco, mas tenha a sua alegria no fato de você ser chamado de filho. Antes de ter a sua alegria nisso. A segunda coisa que o texto vai dizer para a gente, porque o povo acha que Jesus é mal-humorado. A segunda coisa que o texto vai dizer para a gente é que Jesus exultou no Espírito. Sabe o que é exultar? Uma explosão de alegria. Jesus deu risada, ele levantou, saiu correndo, bateu palma, falou: uhul! É isso que Jesus fez, certo? Jesus não é mal-humorado. Quando você vive alguma coisa junto com ele, ele grita, ele dança, ele fica feliz. A Bíblia fala que quando alguém é encontrado, é achado por Deus, existe festa no céu. De quem? Dos anjos? Não, diante dos anjos de Deus. É Deus que faz festa. Esse é Deus. A terceira coisa que Jesus vai fazer é dizer: Pai, eu te agradeço. Naquela alegria em que ele estava exultando, eu te agradeço. Porque o Senhor escondeu todas essas coisas da vista dos grandes e dos poderosos e decidiu revelar aos pequeninos. Você escuta tudo isso e se sente pequeno? Então é porque o presente é para você. Aqui e agora. Ok? Poder. Poder para quê? Para curar, para libertar. E a própria presença de Deus é poder na missão, no reino. Antônio compartilhou hoje, né, quando a gente estava voltando do evangelismo, que ele e Juninho oraram com um casal e começaram foi na oração mesmo, né? Começaram a orar por um casal e a presença de Deus se adensou. E esse casal foi tocado pela própria presença de Deus. Bill Johnson escreve um livro sobre homens que ele chama de generais do avivamento. Tem um desses caras, eu não li esse livro, foi o Reis que me contou a história, então eu não lembro o nome do cara. Tem um cara nesse livro que conta que ele perseguia a presença de Deus com muita intensidade, todos os dias da vida dele. E aí chegou um ponto que ele começou a pensar e a perceber: cara, se eu busco a presença de Deus e ela se manifesta, se eu busco a presença de Deus e ele vem, e ele é assim, então eu vou começar a buscar a presença de Deus perto das pessoas, porque daí elas vão ser atingidas por essa presença. É o negócio de Moisés lá. E ele começa a fazer isso. Fala que ele entra no ônibus e ele começa a ler a Bíblia, porque ele pensa: se eu buscar Deus aqui, ele vai vir. E aí ele começa a ler a Bíblia e as pessoas começam a ir até ele dizer: tá bom, eu sou pecador, eu aceito Jesus. Porque Deus está lá. Então a própria presença de Deus, ela é poder para impactar o mundo. Todas as vezes que eu oro por uma pessoa, por qualquer coisa, eu tenho a expectativa real de que Deus se manifeste ali na hora, de que aquilo aconteça naquela hora. Eu saio para evangelizar com os meninos. Acho que às vezes eles ficam até meio bravos com isso, porque eu não passo método. Eu não passo... Às vezes eles... mas como que a gente aborda? Mano, aborda. Porque eu não tenho plano B. Eu não tenho uma estratégia que me diz: se você falar assim, 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 aquela pessoa vai se converter. Eu chego e eu falo, eu espero que Deus apareça ali. Porque se Deus aparecer ali, ela vai se converter. A presença, você carrega a presença, tem expectativa pela manifestação da presença. É uma vida de poder sobrenatural. E por fim, essa é uma vida que carrega um testemunho sobrenatural. Aqueles que vivem de fato o Evangelho, pregam o Evangelho. Muitas vezes eu já ouvi as pessoas usarem como uma desculpa isso, aquela frase famosa que funciona se a pessoa levar a sério a busca por Jesus, como no caso desse cara. Pregue o Evangelho, se necessário use palavras.
Você acredita nisso? Eu acredito, no caso de um cara que não tem vergonha de pregar o evangelho. Quando a pessoa fala isso porque ela tem vergonha de falar do nome de Jesus, as pessoas não vão ver Jesus nela. Quando a pessoa fala, não, mas eu vou viver o estilo de vida de Jesus, com a expectativa de que Jesus seja visto nela, não vai rolar. Até porque o grande diferencial no estilo de vida, as pessoas apelam para esse lado do caráter cristão, né? O grande diferencial no caráter de um cristão, externamente, visivelmente, e no caráter de um não cristão, vai ser que o caráter de um cristão é carregado de poder, e o caráter de um não cristão não é carregado de poder. Um ateu pode ser perfeitamente obediente às leis civis, um cara assim, mas ele nunca vai curar o joelho do cara no teu trabalho. Nunca vai acontecer. Ele nunca vai, por carregar a presença do Espírito Santo, trazer paz para as pessoas quando ele se encontra com elas. Isso nunca vai acontecer. Uma pessoa que é carregada da presença de Jesus, a ponto das pessoas verem Jesus nela, é uma pessoa que tem coragem e desejo por falar de Jesus para outras pessoas. Anuncia a mensagem do Evangelho, existe poder na mensagem do Evangelho em si. Quantos de vocês se converteram, têm um relacionamento real com Jesus hoje, sem ter escutado nenhuma vez a mensagem do Evangelho? Levanta a mão. Não existe isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós devemos nos orgulhar desse Evangelho, ter honra nesse Evangelho. Eu devo encher a boca para falar o nome de Jesus, daquele Jesus que você sabe de onde foi que ele te tirou. Cara, eu devo encher o peito para falar dele. Não ficar, que Jesus. Para, mano. Você sabe quem ele é, você sabe o que ele fez por você. Agora, essa alegria de falar de Jesus dessa maneira, ela deve fluir, como a gente estava conversando no começo, do fato de eu ser quem eu sou. Eu sei que na vida de muitos de vocês, isso flui. Você para e pensa. Eu estou no meio disso, certo? Você escuta o que eu estou falando e você para e pensa. Tá, mas eu amo Jesus. Eu tenho orgulho de Jesus. Mesmo assim, uma vez eu encontrei com uma pessoa e eu não tive coragem de falar de Jesus para ela, eu tive vergonha. Isso, na verdade, você teve vontade de falar de Jesus para ela, você teve orgulho de Jesus, mas você concordou com o pensamento que vinha do inferno em vez de concordar com o pensamento que vinha do céu. E aí, você reprimiu o que na verdade já é o seu eu natural, porque Jesus transforma quem a gente é, ele transforma a nossa essência. Sua identidade mudou. Era da sua identidade falar de Jesus para aquela pessoa. Esse é quem você é agora. A Bíblia nos diz que nós não somos mais pecadores, nós somos santos. Mas a gente não peca? A gente peca, mas a gente é santo, a Bíblia falou. E por que eu não consigo viver sem pecar? Porque você insiste em achar que é pecador, porque se você achar que é santo, não vai pecar. Nunca mais? Algum dia você vai pecar, mas você continua lembrando. A voz de Deus, ela diz quem eu sou, é dela que eu vivo, não da circunstância, não da fome que eu estou sentindo, não do erro que eu cometi. E nesse processo nós somos transformados. Quando a gente assume aquilo que nos foi dado por graça, em vez de entrar na presença de Deus diariamente como uma lombriga.
Você sabia que a Bíblia exorta a gente a entrar com ousadia na presença de Deus? Então, a gente tem que aprender a concordar com os pensamentos de Deus. Então tá, nessa situação eu não tive coragem, eu não falei, mas aquilo que Jesus disse sobre mim não deixou de ser real. O que eu faço? Eu levanto e eu continuo. Eu vou para frente. Eu vou para a presença de Deus, eu digo, o Senhor diz quem eu sou, não é o meu pecado, não é a circunstância que diz quem eu sou. E aí na próxima oportunidade eu falo. E aí se eu não falar, na outra eu falo. Porque o fardo de Jesus é leve. A gente fica assustado com a radicalidade do ensinamento de Jesus. E aí a gente quer dar jeitos de amenizar o negócio. Só que esses jeitos sempre trazem a responsabilidade toda para nós, no sentido de que eu devo me transformar. Por exemplo, você sabe o que Jesus fez por você, sabe que Ele deu a vida dele por você, que Ele pôs a vida dele em você, que Ele te deu uma nova identidade. Aí você vira e fala assim, mas é que eu não vou fazer isso porque eu não consigo, é porque eu sou só humano. Você não é um ser humano normal, você é um ser humano em quem o Deus do universo vive. Deus está em você, é a última coisa que você é normal. Só que quando eu encontro essa desculpa, porque eu não sei lidar com a graça de Deus, e eu preciso de uma justificativa própria, e eu me convenço dela, aí em vez de eu crescer, eu continuo sempre no mesmo caminho. Porque para mim a verdade ainda é essa, mas eu sou só um humano. Mas quando eu assumo aquilo que Jesus me diz como verdade, ainda que eu erre, eu tenho liberdade para entrar na presença dele, porque a justiça que eu vou oferecer diante de Deus não é a minha justiça, é a justiça de Jesus. E nisso eu cresço. Eu sou transformado de glória em glória. Então assuma como realidade para a sua vida. Não apenas aprenda os pensamentos de Deus, concorde com eles. Então, para concluir em relação a todas essas coisas. Beleza, eu ouvi. Espero que tenha dado para entender, mas eu não espero só isso. Eu espero que você entenda especialmente o que foi falado no começo. Como é que você aprende no reino de Deus? Pegando, tocando, sentindo, experimentando, fazendo. Então você aprende tudo isso, e se você não quer que isso seja uma semente lançada à beira do caminho, você deve pegar isso que te foi dado, e você deve aplicar isso. Sai daqui e vive a vida do reino de Deus. Mas como que eu vou fazer para falar de Jesus? Mano, você vai pensar em falar de Jesus, você pensa, é por isso que você fica triste quando você não faz. É simples, na próxima vez você faz. Porque não existe fórmula mágica. É um processo de compreensão, interiorização dos pensamentos de Deus a seu respeito. Então, pensa lá, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Aí você pensa assim, mas... Aí vai pensar em um monte de coisa, sem sentido nenhum, que poderia te impedir de falar de Jesus para aquela pessoa. Aí você dá o passo de trazer para a sua mente. Qual é o pensamento de Jesus? É com ele que eu concordo. A transformação da nossa mente vai transformar as nossas atitudes. Em vez de você se perguntar, e se eu orar por essa pessoa e ela não for curada? Pergunta, e se ela for? O que vai acontecer? Em vez de, mas se eu falar do evangelho para fulano de tal, ele vai me rejeitar. Pensa, eu não posso ser rejeitado, eu fui aceito em Jesus. Ninguém pode me rejeitar. Eu não estou nem aí se vocês me rejeitarem. Jesus gosta de mim. E aí o que você faz em seguida? Em vez de você pensar que ela vai te rejeitar, você fala assim, cara,
E se eu falar, e porque existe poder em mim, pela presença do Espírito, e existe poder no Evangelho, essa pessoa vai se quebrantar e a presença de Deus vai vir. E até quem passar perto vai ter um encontro com Jesus. Se arrisca a pensar isso. Se arrisca. Faz. Eu ouvi um testemunho sobre o Todd, de que ele orava por um cara que tinha um problema no joelho, aí ele começava a orar pelo cara falando assim: Pai, eu te agradeço porque o joelho desse cara está queimando agora. E aí o joelho do cara começava a esquentar e o cara olhava para ele: Oh, o que você fez comigo? Ele falava: Por quê? O que você está sentindo? Meu joelho. O que aconteceu? Está queimando. Ah, está queimando, mas está doendo? Aí ele mexe assim: Não está doendo. Ah, não, então tudo bem. Aí saí junto com o Gui para fazer discipulado, a gente foi falar de Jesus para um cara que estava com o dedo quebrado. A gente foi orar por ele. Aí eu abaixei e comecei a orar por ele. E eu sabia que Jesus ia curar ele, porque Jesus escreveu aqui que ele ia curar ele. E aí, mas daí ele não estava sentindo dor, e eu comecei a pensar assim: como que ele vai saber que ele foi curado? Aí eu lembrei do testemunho do Todd. Pai, em nome de Jesus, faz o fogo do teu espírito queimar no dedo dele agora. Aí, acabei de orar. E aí? O que você sentiu enquanto estava orando? Meu dedo começou a esquentar. É porque é real. Se a gente olhar para as coisas que estão escritas aqui, em vez da gente falar, não sei, mas é que isso, mas é que aquilo. Em vez disso, a gente olhar e falar, cara, que louco. Quero viver isso. Simplesmente a gente vai viver isso. Porque é assim. Porque Deus é fiel às promessas dele, Ele é fiel ao amor, à palavra dele. E isso vai rolar. E uma palavra que acredito que Jesus trouxe para mim, que eu não tinha planejado para falar, mas em relação a esse mesmo assunto é, cara, e aí quando você for, quando acontecer, quando você fizer, quando você orar, quando você falar, Jesus exulta com isso. Sabe qual é o negócio que o diabo consegue fazer para garantir que você vai ficar estagnado na sua vida? Você fala de Jesus, você ora. As coisas acontecem ou não importa. Aí depois você fica, mas não sei, eu queria ter feito de tal jeito. Acho que eu não fui corajoso bastante. Que eu não fui ousado bastante. Não no sentido de ter a capacidade de aprender para melhorar, mas no sentido de, cara, aquilo não enche o teu coração de gratidão. Você não fica feliz, você fica vendo um monte de coisa ruim naquilo que você fez e não consegue se alegrar com uma vitória. Mano, você está lá achando um monte de problema no que aconteceu e Jesus queria exultar com você. Aprenda a ficar feliz com aquilo que deixa Jesus feliz. Você ora para uma pessoa, Jesus fica feliz com aquilo. Fique feliz. Louve a Deus. Quando os milagres acontecerem, como eu sempre digo para os meninos, nunca se afaste do seu último milagre. Carrega ele ali, na memória. Na próxima vez que você encontrar a próxima pessoa doente e o inimigo vier dizer, mas isso não acontecer, você vai lembrar. Aconteceu com aquilo lá, aconteceu com isso aqui é fácil. Nunca se afaste, carregue isso, construa a fé. Então, acredito que essa é uma palavra que o Espírito trouxe para mim agora em relação a isso. Eu quero que a gente ore juntos em relação a essas coisas todas que a gente conversou e eu espero que vocês tenham sido em alguma coisa, de alguma forma, edificados por isso. Que isso tenha construído vocês na fé, no reino de Deus. Que isso incentive vocês a viverem uma semana diferente. Não a saberem coisas diferentes. Uma vida de gente que sabe muito sobre o reino de Deus e não pratica nada, uma vida de forma sem poder. Tem a forma do Evangelho. Falta o poder da ressurreição de Jesus. Então a gente vai orar sobre isso. Lucas. Cadê o Lucas? Queria que vocês
cantassem aquela música que fala sobre o céu e tal. Mas eu queria que a gente cantasse, que a gente adorasse a Deus com essa música agora. Talvez vocês nunca tenham feito isso antes. Eu nunca tinha feito até hoje. Canta essa música sem pensar no futuro. Canta no futuro. Canta essa música pensando, essa semana, enquanto eu andar por Vinhedo. Isso é o que vai ser real essa semana, enquanto eu andar em Rio Claro, em Valinhos, em Jundiaí. O céu na terra. Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por nos encher da sua presença. Eu te agradeço porque a sua palavra é verdadeira e o Senhor é fiel, leal a ela. Pai, tantas vezes eu falo para o Senhor, eu não tenho outra expectativa para esses momentos além da sua presença. Se o Senhor não vem, se o Senhor não faz, se o Senhor não ministra os corações, isso não tem sentido nenhum. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, isso que o Senhor tem nos falado o dia todo, traga sobre nós aqui e agora fé bíblica. Uma fé que não funciona pela metade, que não funciona só na cabeça, mas que faz a gente viver de forma diferente. Enche-nos, ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço por um batismo de fé, Senhor, sobre os teus filhos aqui, dom da fé renovado, fortalecido nos corações, Pai, em nome de Jesus. Mais, Senhor, mais da sua presença, fé para parar de olhar para a gente, Deus, parar de olhar para a Escritura e arrumar desculpas para não desfrutar da plenitude linda de vida que o Senhor nos prometeu. Já foi dito muitas vezes, Pai, eu podia viver respondendo com ódio às pessoas que me dão ódio, antes de ter o Senhor. Eu podia fazer isso, eu não quero uma desculpa para fazer isso agora. Nós não queremos uma desculpa para fazer isso agora. A gente não quer viver dizendo, mas eu sou só humano. Não, Deus, a gente quer encontrar a nossa humanidade em Jesus. Em nome de Jesus, destrói a nossa zona de conforto. Destrói ela. Nos impulsiona, Senhor, nos derrama sobre nós uma insatisfação santa, que nos faz querer ir mais longe, que nos faz querer ver mais da Tua presença, do Teu reino aqui e agora, Pai. Mais da Sua presença, Senhor, mais fome, mais sede, mais fé. Em nome de Jesus, ao longo dessa semana, que a gente seja capaz, Pai, de nos relacionarmos com a Tua graça, de não atrair sobre nós fardo de eu não consegui, então agora eu vou parar porque eu sou uma lombriga. Deus, nós somos filhos. Senhor, nos perdoa por cada vez que sai da nossa boca que nós somos lixo. O Senhor não cria lixo. O Senhor cria filhos e filhas, em quem o Senhor tem prazer. Em nome de Jesus, ministra nova identidade nesse lugar aqui agora, Pai. O Senhor não cria lixo, Deus. Pai, em nome de Jesus, traz renovo, Senhor, a capacidade da gente acordar e dizer, eu sou um filho amado de Deus, o prazer dele está em mim. Tira esse engano ridículo da nossa cabeça, de que humildade é viver se depreciando, Pai. Humildade é concordar com os seus pensamentos, é viver livre da gente mesmo. Enche-nos, Senhor, com essas verdades, em nome de Jesus. A gente quer viver isso, Pai. A gente quer viver, a gente quer ver o céu na terra. Enquanto a gente vai. Mais, Senhor. Cala as mentiras aqui agora, Pai. Em nome de Jesus, sopra todas elas para longe. Sopra, Deus. Se livra delas. Aqui e agora. Todo sentimento de acusação, todo sentimento de incapacidade, de insuficiência, fora agora, em nome de Jesus. Você não tem o direito de ficar aqui. Silêncio. Em nome de Jesus.
Nova identidade, Senhor. Nova identidade que produz vida, Pai. Faz isso crescer no coração das pessoas aqui agora. Faz tomar os nossos corações aqui e agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fome e sede pelo lugar secreto. Que cada um possa sair daqui e desfrutar a Tua presença no lugar secreto que nos produz frutos do Espírito. Gratidão para lidar com o trabalho, com o estudo, intencionalidade. Que a partir dos Teus filhos no mundo haja novidade. Essa semana, nas faculdades, nos locais de trabalho, Senhor, novidade, revelação do Senhor sobre os Teus filhos, que eles apliquem isso, Pai. Eu te peço por avivamento, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está nesse lugar. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Ministre sobre a pessoa que está do seu lado agora. Uma nova identidade. Diz para ela. O que é que Jesus enxerga agora quando Ele olha para ela? E receba essas palavras como palavras de Jesus. Os pensamentos de Deus a seu respeito são tão bons. Pai, eu ministro coragem. O Senhor diz sobre os teus filhos: você é corajoso. Cura, Senhor. Libertação em relação ao passado. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais, Senhor, mais, Senhor. Faz esse lugar transbordar na sua presença. Faz os nossos corações transbordarem da tua presença, Senhor. Enche o nosso coração de uma explosão de adoração a Ti, Pai. Enche-nos da consciência, da realidade, de que a gente vai sair por essas portas. Por onde a gente vai, não haverá tristeza ou dor. Todo sofrimento vai ser lavado. Porque o Senhor é em nós uma tsunami de glória e cura. Por onde nós vamos. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Se encha de expectativa, se encha de desejo.